Arthur Berletti, Os Discos Voadores. Narrativa de uma viagem, de uma real viagem a outro planeta. Um fato, um relato, uma história extraordinária. É com grande honra que aceitei o convite para prefaciar a nova edição do livro Os Discos Voadores da Utopia à Realidade, de autoria do senhor Arthur Berletti, e está perpetuando algumas palavras a respeito deste homem e de sua história. Apesar de não tê-lo conhecido pessoalmente, as intensas pesquisas históricas que tenho desenvolvido nos últimos tempos sobre o seu episódio, bem como contato direto com os manuscritos originais, 442 páginas escritos a lápis em cadernos escolares, me soou como um relato confidencial de Berletti. São quase 10 anos contando a sua história para mais de 100 mil espectadores que, ao visitar o acervo histórico de Berletti no Museu Internacional de Ufologia, História e Ciência, Victor Mostajo, em Itara, Rio Grande do Sul, primeiro e único museu da América Latina a tratar da temática extraterrestre, promove uma perpetuação desse patrimônio material do âmbito nacional e internacional. Diferente de tudo que já se viu e ouviu em relação a supostos sequestro por extraterrestres, abduções, o relato do senhor Arthur Berletti é coerente, repleto informações de alto teor científico que foge aos padrões das banalidades ufológicas das últimas décadas. Extremamente sensacionalista e pouco teor crível. Ressaltar aos céticos e incrédulos da temática extraterrestre que não sou eu, como historiador, que irá atestar a veracidade do significativo relato de viagem a outro planeta, nem mesmo julgar o protagonista da história. Caberá à ciência e somente a ela que nos dará uma resposta. Atentem os leitores para as especulações descritas por aparato científico e tecnológico vistos e até manuseados por Berletti durante os dias de permanência no planeta Carte. Tais avanços foram conquistados por terrestres tão somente nas décadas final do século XX e início do século XXI. Daí dirigiu-se ele à mesma sobre a qual havia um aparelho parecido com um rádio. Um pouco acima da parede havia um vidro de uns 30 por 30 centímetros, cor de palha. Ele apertou o botão, ouviu-se uns unidos, esperando um pouco, tamborilou com os dedos na mesa. De repente apareceu um rosto feminino no vidro. Pensei comigo, é uma televisão, mas para o cúmulo dos cúmulos a mulher falava sorridente. Hércules respondia sorrindo também. Temos aparelhos com os quais só pode tirar uma foto da cabeça de um prego a 200 km. Temos aparelhos com os quais se pode tirar uma foto da cabeça de um prego a 200 km de distância. Vi que aquilo era tipo funil, virando para cima, tinha mais de 200 metros de altura e a boca era tão grande que quase daria para fazer um campo de futebol. Eu me coloquei e olhei, quase larguei um grito, não é possível. A Terra e a América do Sul, e via nitidamente os mares e o continente sul e parte do centro americano. Eu olhei por vários minutos pasmado, parei de olhar para perguntar como é tão claro e visível ali sobre a América e o resto do globo é escuro. A Terra está assim, era um espetáculo à parte, tenho certeza. Era azul, emitida pela parte clara, a segunda parte escura, uma mistura de preto com azul, uma espécie de cinturão existente ao redor da Terra, tanto na parte escura como na parte clara. Há mais de 50 anos, o intrigante episódio vivenciado pelo tratorista de Sarandi, Rio Grande do Sul, que afirma ter viajado ao planeta Carte, emociona e desperta curiosidade sobre um dos nossos questionamentos mais inerentes da humanidade. Estamos sozinhos ou não no universo? Teria Arthur Berletti a resposta? Deixemos-nos nos guiar pelas palavras do tratorista escrito neste livro. Há uma viagem ao ainda desconhecido, partindo das profundezas da mente humana rumo à vastidão do espaço sideral, com escala no planeta Carte, sob o comando de Arthur Berletti, um gaúcho sem fronteiras. Hernan Mostajo, professor, historiador, diretor do Museu Internacional de Ufologia, História e Ciência. Sou um frustrado, Arthur Berletti. Mas não se assuste, leitor, que a minha frustração não se relaciona com a vida cotidiana, pois quanto a esta eu a levo bem regular, mesmo tendo sofrido um acidente que me custou uma amputação de uma perna, fato que me impossibilitou de continuar a exercer a minha profissão de tratorista no município de Sarandi, Rio Grande do Sul, o que de início me trouxe sérios problemas, tanto psicológico como financeiro,
pois com a baixa remuneração que passei a receber na inatividade já tinha esposa e filhos, um menino e 3 meninas para manter, criar e educar. Apesar de tudo, posso dar graças a Deus por ter o privilégio de viver em paz, onde a iniciativa privada recebe apoio e incentivo de todos os lados, tanto governamentais como particulares. Por isso, em vez de um único ramo de atividade, passei a exercer 2 outros. E com isso criar e educar meus filhos até a idade adulta em que hoje todos se encontram, tendo a satisfação de vê-los todos bem empregados e com bom início de vida. Quanto à minha frustração, se deve ao fato de eu ter servido de instrumento para o envio de uma mensagem a todo o povo da Terra, há exatamente 30 anos atrás. E como se deu tudo isso? De início eu deveria publicar pela imprensa um relatório, mas devido ao fato do relatório ser bastante extenso, não obtive isso. A acolhida da mesma, o que é compreensível, pois hoje qualquer pequeno espaço de uma revista ou jornal custa uma soma bastante elevada. Quando eu já me preparava para desistir da minha incumbência, aconteceu o que se pode chamar de milagre, sem que eu possa até hoje explicar. Apareceu, entre outras pessoas, como o Dr. Walter Buller, médico e presidente da Sociedade Brasileira de Sobrediços Voadores, radicado na Guanabara, Rio de Janeiro. O Dr. Carlos de Oliveira Gomes, gerente do Banco do Brasil, Agência Sarandi, senhor Jorge Ernesto Macedo Geisel, oficial da Reserva da Aeronáutica, Dr. Rui Schmid, bacharel, Dr. Oswaldo Guinandi, presidente do Sindicato dos Malgeiros do Rio Grande do Sul, senhor Djalma Golpe, prefeito de Sarandi, senhor Rui Albuquerque, oficial de Justiça da comarca de Sarandi, senhor João Manuel Ribeiro, secretário municipal de Sarandi, senhor Ernesto Becker, gerente da agência Chevrolet de Sarandi, afora outros que deixo de mencionar por não me ocorrer à mente no momento. Estes homens, cada um colaborando com o que podia de um momento para outro, transformaram meu relatório em um livro, editando na livraria editora Portinho Cavalcante, Rio de Janeiro, com uma tiragem de 1000 exemplares. Livros estes que, em sua quase totalidade, foram distribuídos gratuitamente tanto no Brasil como no estrangeiro. Mas agora eu pergunto, valeu a pena tanto esforço? Se não, vejamos. Em 1958 havia na Terra uma pouca dezena de bombas atômicas. Hoje, passando 30 anos, temos milhares delas prontas para dissipar a qualquer momento. Isto sem contar com outras tantas que foram criadas e aperfeiçoadas. Eu pergunto, contra quem toda essa precaução? Ora, contra nossos irmãos, nossos pais, filhos, primos e parentes, enfim, contra toda a própria espécie. Por outro lado, em 1958, 1/10 da população da Terra passava fome. Hoje, 1/3 passa fome. Em 1958, quando todos os rios da Terra mantinham sua fauna aquática em perfeitas condições de vida, hoje, 90% dessa fauna está sendo ameaçada ou destruída, com milhares de sangas, riachos e rios morrendo. Paz, meus amigos, 1/4 parte das florestas que foram devastadas desde a vinda do Cristo até hoje foram de 1958 para cá. A África, que há bem pouco tempo era sinônimo de floresta, hoje está transformado em estepes, savanas e deserto. Eu pergunto, aonde é que quer chegar o homem da Terra? Você sabe? Então responde, porque eu sei, mas não posso responder. Com a permissão do leitor, mais umas palavras sobre essa edição do livro, conforme lhe expliquei acima. Pensei ter satisfeito minha incumbência com a divulgação do meu relatório em forma de livro. Mas enganei-me, pois assim que se esgotou aquela pequena edição, começaram a seguir pedidos por cartas e pessoas de todo o Brasil, e mesmo do estrangeiro, e ultimamente em maior número, pedindo um ou mais exemplares, o que me forçou a concordar em uma segunda edição, aqui a princípio não era meu propósito. Ressalto a minha aquiescência se deveu a inúmeros pedidos de amigos, assim como familiares. Isso posto, espero que o amigo leitor adquira dessa vez um exemplar. Não leve em conta desembolsar uma pequena quantia, pois nossa estrutura econômica atual não permite que se adquira ou faça algo sem prescindir de dinheiro. Mensagem. Ao ver que nossos foguetes se incorporam à guerra, sentimos uma grande dor e uma grande vergonha. Nós o havíamos projetado para traçar o caminho até outros planetas, não para destruir o nosso.
Os mistérios do universo confirmam a existência de Deus através da ciência. O homem trata de controlar os traços da natureza por meio da religião, os impulsos negativos da natureza humana. Por isso, creio firmemente que nossa sobrevivência presente e futura depende de nossa adesão ao espírito, muito mais do que a ciência. A astronomia seguirá oferecendo novos conhecimentos do universo. Conforme fomos estudando o céu, alguns supõem que a Terra seria um planeta seguro. Para mim não é verdade. Vejo-a cheia de desordem e de imprevistos. Aí estão a neve, os furacões, os terremotos e os homens que só estudam maneiras de destruir-se. No espaço as leis são físicas, quer dizer, perfeitas. É preciso refugiar-se ali para só salvar-se do dilúvio. Odeio tudo quanto seja criado para matar. No dia em que morrer, estarei cheio de tristeza e preocupação em relação ao emprego que se dará no futuro aos foguetes por mim inventados. As incríveis ambições humanas converterão algum dia o planeta Terra em um lugar isolado e inabitável. Por isso, é preciso chegar a outros planetas virgens nos quais a mão do homem não tenha deixado pousar todo o peso de sua destruição. Werner von Braun, 23 de 3 de 1912, 16 de 6 de 1977. Texto extraído do seu testamento. Introdução. Por Jorge Geisel. Noite maravilhosa, o céu azul julino, límpido e coberto nitidamente por infindáveis corpos luminosos. Como são lindas as noites do Rio Grande do Sul, aquele frio noturno gostoso que tanto magia exerce sobre as noites do inverso sulino. Diante de tanta beleza paisagista e tanto esplendor natural, quem passasse pela estrada ligando Carazinho a Sarandi não se aperceberia de que em meio tão silencioso estivesse concentrados no topo da bela coxilha mais de 30 pessoas. A quebra do silêncio respeitoso talvez era somente percebido quando um enorme disco alaranjado aparecia crescendo no ângulo de 50 graus sob o horizonte amplo, além do Rio da Várzea, município de Palmeira das Missões. Durante muitas noites, fenômenos estranhos foram observados pela plateia cada vez maior. As especulações eram as mais diversas. Houve até quem pensasse em vender cachorro-quente e graspa na afamada coxilha da fazenda Biotônico. A paróquia estava diferente. Aquele povo caseiro de vida tão bem regrado agora saía para os campos à noite, molhando-se no orvalho das noites gélidas e conjecturando sobre a vida em outros mundos. Era demais para o vigário Ginochini e o seu séquito. O padre Menepipo falava na rádio local no dia seguinte que as saídas noturnas dos maridos cheiravam a pecado. Meses após ele casava, sem nunca ao menos ter visto um disco voador. O povo estava se afastando noturnamente dos lares para o templo ilimitado da natureza, e quais atenienses divulgando filosoficamente sobre a vida universal. Sarandi era uma Tebas transformando-se rapidamente demais num Atenas. As forças da reação não demoraram a surgir. Os fenômenos que teimavam em aparecer frequentemente foram sendo abandonados em sua observação. Não faltaram também as identificações inocentes, algumas mal intencionadas, outras dos fenômenos com luzes de automóveis no horizonte. Realmente, muito observavam, tiravam conclusões errôneas. Chegou-se a um ponto em que a observação naquele local tornaram-se ridícula. Muitos engraçadinhos aproveitaram-se para troçar do público, lançando balões e acendendo lanternas. Atenas sucumbia diante da astúcia e poderio de Tebas, dos sacerdotes e seus dominados Félias. Nos escombros, porém, um punhado de gente temava em levar a sério o assunto. Um outro ponto de reunião e observação foi escolhido. Os resultados foram surpreendentes. Pessoas de real gabarito, como o reverendo Wagner de Atiaçu e o senhor juiz de direito Mário Ferrari de Sarandi, foram inúmeras vezes convidados a comparecer em pontos altos de observação para presenciar o fenômeno. Se tivesse outra ordem que não a carlista, que a ajuda talvez tivessem tido da igreja. As experiências desse grupo pesquisador não poderiam ser descritas nessa introdução, mesmo porque nada significa diante da magnitude do relato do autor dessa obra. Apenas indica que realmente a região talvez tenha sido visitada por seres extraterrestres. O grupo pesquisador entrou certo dia em contato com um homem simples e simpático chamado Arthur Berletti. Desde há muito se ouvia falar de uma experiência estranha acontecida com um tratorista da prefeitura.
Julgamos até então que não passasse de uma lenda envolvendo um desses tipos populares que qualquer cidade sempre tem. Os méritos de seu descobrimento cabem ao Carlos de Oliveira Gomes, que então era o gerente da agência do Banco do Brasil em Sarandi. Carlos convidou-o a conversar em sua residência. Éramos três: Carlos, Rui Schmid e eu, a bombardear Berlete com um espinhoso questionário. Após 7 horas e meia de interrogatório, estávamos todos diante da realidade, que nos apresentava de maneira insofismável, com tanta naturalidade. Berlete havia viajado até outro planeta e nele permanecido 9 dias terrestres, de 14 de maio de 1958 a 23 do mesmo mês e ano. Repetidas vezes nós encontramos e nunca houve um momento sequer de dúvida com relação à palavra de Berlete. Havia uma seriedade de propósito da parte dele, que nunca procurou explorar financeiramente sua história. Estávamos em 1965 e a experiência de Berlete havia ocorrido 7 anos antes. Quanto tempo perdido durante muitos anos pregou no deserto daquela Tebas sacerdotal política. A pequenez dos homens era tanta que o comentário mais inteligente era de que Berlete havia ido à lua de patrola. Devido ao interesse que ele nos despertava, o prefeito passou a se interessar também, porém somente indicava, na medida promocional que a história dava ao município e a ele próprio. De boa fé, Berlete aceitou o convite para ir a Porto Alegre. Porém, ele não sabia, talvez nem o simplório prefeito fizesse, que a maldade dos homens lhe preparasse uma cruel cilada, lá como um monstro de circo a ser devorado pela curiosidade do público, das televisões. Lá seria desgastado pelas perguntas idiotas de um bobo da corte. Teria também um contato oficial que, após extrair dado durante horas e exaustivo interrogatório, lhe havia vaticinado através da encomenda da crônica policial dos jornais. Cuidado com eles. Sim, Berlete, o hidrofobo, perigoso louco, a cata de sensações. Quem sabe um agente a serviço do estrangeiro, só lhe faltou essa designação. Quem sabe ainda no futuro. Entretanto, Berlete, o louco, voltado para as velhas Tebas, mais calmo que nunca, aliás, pouca diferença havia entre ser louco em Porto Alegre como ter ido de patrola à lua em Sarandi. Porém, aconselhamos que processasse os difamadores. Porém, o veterano sorria calmamente e replicava: ninguém é obrigado a acreditar em minha história, e o fato de não acreditar não modifica a realidade de minha experiência. Continuarei a contá-la sempre que for solicitado. Em agosto de 1965, já tinha pleno conhecimento do caso Berlete, quando recebemos a visita do grande pesquisador brasileiro, Dr. Walter Karl Burler, que estava realizando um interessante levantamento na cidade de Carazinho. Havia então chegado até ele a notícia do aparecimento de discos voadores em Sarandi. Foi um grande prazer para o grupo e mesmo de grande valia o nosso encontro. Dele recebemos criteriosa orientação de que muito nos tem valido até hoje. Podemos dizer com certeza que, se não fosse tal ajuda, a Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores, através de seu presidente, Dr. Burler, talvez tivesse tornado impossível a publicação desta obra. Muitos foram os que lá apareceram com o objetivo de arrancar a publicação da história. Porém, como o Berlete não consentia na modificação de seu relato e não se deixava levar pela ambição pecuniária, coube a nós, principalmente ao Dr. Burler, a tarefa de ajudá-lo sem auferir qualquer rendimento de nosso trabalho amador. Grandes foram as dificuldades para a publicação desta obra. A principal deve-se ao fato de nossa total inexperiência ao nosso campo de difusão. Acima de tudo, consideramos sua principal faceta. Ele foi preparado com honestidade. Ela é fidedigna aos originais cedidos pelo autor. Nela somente foi alterada a parte gramatical no essencial, a fim de facilitar a compreensão do leitor. Não é e nem pretende ser obra literária, porém um relatório sincero em linguagem própria do autor, de suas experiências inéditas. Procurou-se, por isso, manter a mesma construção básica das frases e a mesma aplicação das palavras no texto original. Muitas são as palavras regionais e expressões gauchescas e mesmo locais da região colonial alemã e italiana rio-grandense.
Os dados astronômicos fornecidos pelo relato são interessantes, porém não coincidem com conhecimentos até agora dos nossos vizinhos do Sistema Solar. Berlet, embora sem afirmar, sempre nos deu a impressão de que seria talvez o planeta Marte. O único dado que confere com os conhecidos atualmente é a de que o planeta visitado possuía satélites, que na realidade, segundo Berlet, são duas plataformas artificiais. O relato de Berlet foi por ele escrito após o seu retorno, com as grandes dificuldades que naturalmente seu primeiro ano primário lhe impunham, além das dificuldades diárias da obtenção do pão de cada dia. Sua narrativa encheu 14 cadernos escolares. E podemos considerar uma joia o seu trabalho. Sua espontaneidade é flagrante, suas impressões claras e precisas, motivações psicológicas naturais e sem retoques. As facilidades linguísticas do ator são incontestáveis no tocante ao alemão, língua que aprendeu na meninice, mesmo antes da portuguesa. Nascida em 1931, no interior do município de Sarandi, Rio Grande do Sul, exercia até bem pouco tempo atrás a profissão de operador tratorista da prefeitura de Sarandi. Devido a uma explosão ocorrida numa pedreira onde estava trabalhando, perdeu uma perna, aposentando-se. Descendente de imigrantes de sangue alemão e francês que miscigenaram em sangue ibérico e caboclo, Arthur Berlet tem ótima aparência física, alto, pela pele bronzeada, cabelos escuros e olhos azuis. Homem perfeitamente normal, goza de excepcional saúde física e nunca demonstrou qualquer sinal de debilidade mental, como foi anunciado maldosamente pela imprensa de encomenda. Como trabalhador simples e eficiente, é bastante conhecido da população de Sarandi. Estimado e sempre tido como um homem sério e honesto, só possuiu instrução primária, tendo terminado também tão somente o primeiro ano. Entretanto, inteligente e observador, soube assimilar com grande proveito para si e para toda a coletividade os ensinamentos profundos que sua viagem a bordo do disco voador para outro planeta lhe trouxe. São relatos como o desta obra que nos enche de confiança no espírito altamente evoluído, na mentalidade mais avançada, na moral cosmogônica, por certo, existente em outros mundos habilitados do nosso sistema solar e nos outros infindáveis da nossa e outras galáxias. Se a missão de desvendar novos horizontes, de abrir os olhos de todos para a nossa pequenez orgulhosa de homens agarrados a preconceitos milenares, de trazer aos homens da Terra uma mensagem mais humana e de uma moral mais avançada, for compreendido pelo público e quiça por ele assimilado, o autor e seus colaboradores sentir-se-ão atualmente recompensados. O autor terá então uma grande parte soldado seus compromissos com a CART, Rio de Janeiro, novembro de 1957. Jorge Ernesto Macedo Geisel. Advertência do autor, caro leitor. Por certo, Vossa Senhoria não ignora que no Brasil, bem como em todos os países da Terra, possuímos milhares de manicômios abarrotados de loucos às vezes assim chamados por terem encarado a pessoa humana e o mundo pelo seu lado real. Todas as pessoas de ideias fracas que se atrevem a fazer um exame profundo do homem que habita atualmente esta terra de Adão e Eva e querem colocar mentalmente todas as coisas aqui em seus devidos lugares, em minha opinião, corre o perigo de deixar este mundo dos loucos livres para habitar o mundo dos loucos presos nos manicômios. Mas seria realmente estes loucos presos os mais perigosos, uma vez que o seu campo de ação só vai até onde alcança suas unhas e dentes? Não existiram porventura em liberdade outros loucos mais perigosos, porque tem o mundo terrestre ao alcance de suas mãos, e como uma palavra ou gesto podem exterminar o homem da face da terra? E quem são eles? São os grandes estadistas e cientistas de nossa época, que sequiosos de poder e vingança vêm encaminhando os homens terrestres a si próprios a uma catástrofe total, sem ao menos disso se aperceberem. O gênero humano está retrocedendo a tal ponto que, sem nos apercebermos, estamos abaixo dos primitivos habitantes das cavernas, que ao contrário de nós lutavam contra as adversidades para preservar as suas vidas, às quais davam o devido valor, enquanto nós fazemos tudo para destruir as nossas. Convenhamos, caro leitor, que muitos de nossos irmãos terrenos estão loucos, não estão? Pergunta. Muitos já estão com idade avançada e nos últimos degraus da escada que se percorre nesta vida para outra.
e com o serviço prestar dinheiro e honras para merecer o caldeirão mais quente que existe no inferno e assim mesmo continuar a pregar suas caduquices e a sacrificar milhares de vidas por um capricho pessoal ou quando não acompanhados por uma outra meia dúzia de loucos. Porque gente assim não pensa na realidade da vida, aproveitando os últimos dias que lhe restam, vivendo-os tranquilamente, pergunta: será que não sabem que um momento para outro lhes pode fugir esta vida, então de que lhes adiantarão riquezas, honras e glórias? Irão apodrecer com o mais pobre dos mendigos, loucos, nada mais. Muito bem, e eu, o que sou? Pergunta. Em primeiro lugar, quero deixar bem claro que não sou nem cientista, estadista ou psiquiatra para estar conjecturando sobre tais assuntos. Se me embrenhei nesses terrenos foi apenas para dar uma ideia ao leitor ou uma comparação sobre o assunto que vou relatar a seguir. Gostaria de contar-vos uma verdade, mas conforme já explanei, talvez fosse difícil de fazer compreender neste estado atual que o nosso mundo se acha. Assim, não querendo entrar em choque e polêmica com aqueles que não querem admitir a veracidade do meu relato, peço que se dirijam com as suas discussões à Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores no Rio de Janeiro, porque quando foi ela fundada para dar apoio às pessoas que tiveram experiência como eu, da parte de minha consciência, me darei por satisfeito com este relato, junto aos meus concidadãos e junto a umas pessoas com as quais travei conhecimento em 1958, conforme está relatado mais adiante. Arthur Belletti. Narrativo: um incidente seguido de um dramático despertar. Em maio de 1958, encontrava-me viajando pelo interior do município de Sarandi, vizinhança, arrecadando créditos provenientes de fotografias que havia tirado. Pois então, exercer a profissão de fotógrafo e ambulante, de fotógrafo ambulante, e recentemente, agora desistindo desse tipo de trabalho para exercer novamente o cargo de tratorista municipal que anteriormente já havia exercido, quando um fato importantíssimo aconteceu. Foi no dia 14 de maio. Vinha eu de regresso do interior, já a caminho da cidade de Sarandi, entre este e o posto de bifurcação denominado Natalino, trajeto de 18 km que estava tentando vencer a pé, pois que a minha condução carona havia seguido para Passo Fundo e eram mais ou menos 19 horas. Quando passava pela fazenda de propriedade do Dr. Dionísio Perretti, minha atenção foi chamada por uma luz estranha colocada na orla de um mato que aproximadamente distava cerca de 200 metros de onde me encontrava na estrada. Inicialmente achei que tal fenômeno era proveniente de algo sobrenatural. Também, como diz uma lenda popular de nossa região, um sinal de tesouro enterrado. Atravessei a cerca de arame e quando cautelosamente me encontrava a cerca de 30 metros da luz, verifiquei com espanto que era um objeto material redondo, com cerca de 30 metros de diâmetro, cuja forma era de duas bandejas em superposição. A luz era opaca e me fez lembrar um ferro quando está em início de incandescência entre o vermelho e o cinza. Minha grande dificuldade em narrar os acontecimentos se encontra tão somente na péssima distinção de cores, pois sou daltônico. Senti então vontade de retroceder e fugir. Entretanto, dominando-me e procurando raciocinar em torno do que via, aproximei-me ainda mais ainda. Quando subitamente surgiram mais de dois vultos e um fortíssimo jato de luz que me foi atirado, fazendo-me perder os sentidos. Quando voltei a mim, encontrava-me no leito, tipo cama de hospital, e não pude levantar os braços porque estavam presos. Pude então observar que me encontrava numa sala retangular, cujo um lado, entretanto, era arredondado. A impressão imediata que tive foi que me encontrava a bordo de um navio, mas a memória logo se desfez. A memória logo desfez tal disparate. Logo em seguida pude perceber movimentos de pessoas que pareciam estar completamente alheias à minha pessoa. Procurei dirigir-me a elas em diversas línguas e algumas me olhavam indiferentes, outras nem me olhavam.
minutos após, duas se aproximaram de mim, desamarrando-me. Eu continuava insistindo em comunicar-me com elas. Levantaram-me e me senti fraco, fazendo o gesto. Levantaram-me para outro compartimento anexo à sala onde me encontrava. E retiraram de prateleiras uma veste semelhante a uma capa de mangas e bem comprida, que me chegava até os pés. Vestia e acompanhando os dois que me aguardavam, os dois flancos. Novamente entramos na sala de onde havíamos partido. Daí nos encaminhamos para uma porta que se abriu automaticamente. Descemos 3 ou 4 degraus, dando para uma pequena sala em plano inferior à sala inicial. Fechou-se a porta percorrida e após alguns instantes abriu-se outra à nossa frente, com os mesmos degraus, dando-me a impressão que estávamos descendo para um subterrâneo. Era outra saleta. Após alguns instantes, a operação repetiu-se idêntica à anterior, e me vi sucessivamente em mais 2 saletas, sendo que a última era ligada por um corredor, a outra mais adiante através de degraus sem porta. Estávamos em frente à última porta, quando ela se abriu, e com grande surpresa, pois esperava chegar a um outro compartimento, vi com intensa sombra o solo firme e uma cidade completamente diferente. Senti um enorme mal-estar. Tinha a impressão de ter perdido a metade do meu peso e, ao mesmo tempo, de que meus membros estavam aumentando em volume. Estava ainda amparado pelos braços de meus 2 acompanhantes. Os prédios altos e resplandecentes que via pareciam cegar-me. Na sua enorme variedade de cores, não podia ser nenhuma das grandes cidades que conhecia, grandes capitais da terra, pois as conhecia pelo menos por gravuras, por livros e por filmes. Saímos por uma esplanada que descia suavemente até uma rua estreita, ladeada por altos edifícios. Notei somente pedestres. Os tripulantes do disco voador usavam vestuário grosso, tipo macacão, com cor clara estranha. Naquele momento não me ative em observar detalhes do vestuário. Mais tarde, porém, farei uma descrição mais detalhada. Entretanto, lembro-me perfeitamente que meus 2 acompanhantes não usavam a capa que eu então fora impelido a usar. Seguimos pela rua estreita e após 300 metros e depois de subirmos 3 ou 4 degraus, entramos no andar térreo de um alto edifício, percorrendo um corredor de 15 metros. Entramos num quarto à direita. Os meus acompanhantes iam sempre me amparando, pois não tinham condições para caminhar sozinho. Os edifícios pareceram-me feitos de metal. Ao entrar neste último edifício, notei que era realmente metálico, porém revestido internamente por um material que lembrava tecido. Soltaram-me no quarto sozinho e foram embora. Fecharam a porta e fiquei alguns momentos encostados na parede. Olhei ao redor de minha temporária prisão, mas me parecia mais um quarto de príncipe que propriamente uma cela de prisioneiro comum. As paredes eram todas revestidas de um tecido grosso. Parecia com esses casacos de pele que as senhoras usam. Num canto, embutida na parede, estava uma pia que possuía uma espécie de torneira que jorrava água constantemente. Dirigi-me então a ela e tomei água em abundância. Senti uma sede tremenda. A água extremamente leve custou a matar minha sede. Notei então que havia uma cama e uma mesinha, uns 80 centímetros, presa à parede. Dirigi-me até a cama e, apalpando-a, verifiquei que era de uma maciez muito grande. Deitei-me, esticando-me completamente de costas. Sentia muita fome e meditava. Onde será que estou? Quem será essa gente? Por que me prenderam se nunca fiz mal a ninguém, nem a eles, a quem nunca vi antes? Pensei muito em minha família, caso não voltasse a vê-la, o que me parecia provável. Pela fraqueza que sentia, julguei que havia bastante tempo que não me alimentava. Sentia-me com um peso inferior à metade do meu peso normal, 90 quilos.
Instantes depois entraram 3 pessoas, provavelmente os 2 que me haviam escoltado e mais uma mulher. Essa trazia um objeto semelhante a uma bandeja com tampa. Colocou-a sobre a mesinha, abriu a tampa e logo após os 3 retiraram-se, levantei-me e dirigi-me até o objeto sobre a mesa. Imediatamente constatei que o conteúdo era alimento. Examinando detidamente os alimentos, só pude reconhecer a carne, pois os outros 3 que estavam na bandeja nunca os havia visto. A bandeja era dividida em 4 partes, empunhando o último talher que me havia deixado. Um talher misto que tanto funcionava como colher ou como garfo. Experimentei em primeiro lugar a carne, já previamente cortada em pedaços. Não me pareceu tão diferente do que já conhecia, entretanto sentia certa diferença no gosto. A segunda divisão continha um alimento viscoso de cor e semelhante a uma gelatina. A terceira, um alimento farináceo, escuro, de consistência entre o pão de ló e o pão comum. A quarta era um tipo de caldo, do qual boiava um alimento que lembrava casca de batata inglesa. Destes 3 últimos, só me animei a experimentar o farináceo. Os outros 2, até o odor me repugnavam. O que comi pouco me satisfez. Fui novamente até a torneira e tomei água. Sentei-me na cama. Lembrei-me então de que talvez pudesse sobreviver ao cativeiro, alimentando-me apenas daquele tipo de carne, daquele tipo de pão. Vencendo dificuldades linguísticas. Meditando sobre outros problemas que me afligiam, fui interrompido pelo movimento da porta, que se abrindo mostrou 3 indivíduos, 2 já familiares e um outro, julguei pelo seu porte altivo e autoritário ser um personagem mais importante. Fizeram-me sinais para que eu os acompanhasse. O novo personagem seguia à frente e eu era novamente escoltado pelos 2 conhecidos. Seguimos por um corredor e fomos uma sala bem iluminada. Pude observar que ela era bastante espaçosa, com cerca de 60 metros quadrados. À direita, no fundo, havia uma sequência de cadeiras de cabeceiras altas e servidas por uma mesa retangular comprida. Logo à frente via-se uma sequência de cadeiras de espaldar mais baixo, em forma semicircular, servidas individualmente por pequenos bureacos. Imediatamente atrás, outra sequência de cadeiras de igual características. Nas paredes pude observar diversos quadros com paisagens diversas. Ainda me encontrava observando a sala quando, por uma porta à minha esquerda, apareceram várias pessoas, as quais, entrando, me olharam só com breve curiosidade, outras até com certa indiferença. Estavam conversando quando, de repente, ao som de um sinal, sentaram-se nas cadeiras em semicírculo. Em seguida, uma porta atrás abriu-se imediatamente. Ao lado da fileira linear surgiram mais 3 personagens que me pareceram superiores aos que até então haviam aparecido. Eu e meus acompanhantes continuávamos em pé. Um dos 3 personagens dos que haviam entrado agora, aquele à minha direita, levantou-se e falou à assembleia. Seguiram-se outros oradores e pareceu-me ter havido muita troca de ideia. A discussão durou cerca de 20 minutos e senti perfeitamente pela frequência que me olhavam e pelos gestos que eu era o pivô do assunto. Enquanto falavam, pensava comigo mesmo que talvez aquela raça estranha de homens fosse russa e que talvez estivesse me julgando por haver visto uma arma secreta e agora iria pagar, quem sabe, com a vida ou a prisão perpétua. De repente, um dos personagens da fila linear, o do centro, fez um sinal, havendo o silêncio dos outros, e dirigiu-se ao que estava até agora à minha frente. Segundos após, assentos foram trazidos para que nos sentássemos, agora bem mais próximos da assembleia. Entre as extremidades da fileira linear e a primeira dos semicírculos. Após isso, o mesmo personagem dirigiu-se a um dos elementos que estavam sentados à sua frente. Depois de alguns momentos de silêncio absoluto, ele se dirigiu para o nosso lado, ficando bem à minha frente.
pronunciando então diversas palavras ou frases. Após esse viram 4 ou 5, mas após uns após os outros, sempre se dirigindo à minha pessoa. Podia então notar certo desânimo da parte deles, pelo fato de não podermos nos entender. Senti um impulso irreprimível, levantei-me, dirigi-me a eles em português, em espanhol, em italiano, e já estava desanimado, quando lembrei-me de falar alemão. Foi conta. Um deles levantou-se com expressão de grande alegria, acenando para mim, disse-me simplesmente, numa maneira dúbia: Destler, uma palavra alemão, né? Respondi-lhe afirmativamente. Com grande surpresa minha, ele virou-me as costas e dirigiu-se aos seus outros colegas. Depois de outras trocas de ideias, encerraram a sessão, saindo os participantes por onde haviam entrado respectivamente. Levantamo-nos, eu e meus acompanhantes, e fui levado novamente para o meu quarto. Na volta pude observar então que eles não levavam armas, pelo menos que eu conhecesse, senão apenas um objeto pendurado na cintura, que me lembrava uma lanterna de pilhas. Arthur Berletti. A explicação do acidente, do incidente. Deixaram-me só com aquele homem. Pensei com meus botões, há de haver qualquer novidade. Boa. Então me olhou e com um sorriso franco disse: venha, em alemão, seguido por mim. Percorremos um curto corredor e fomos em uma porta grande, que depois de transposta nos levou a uma rua estreita de uns 6 metros de largura, super movimentado por pedestres. Não se torna necessário dizer que cada pequeno detalhe que se apresentava deixava-me tão estupefado que nem a voz me vinha em certas ocasiões. Naquela altura eu não diferia de um automato. O que vi, ouvi, senti e aceitava tudo como uma imposição alheia à minha vontade. Sabia apenas que tinha de obedecer ao que me era indicado fazer. Desejava desesperadamente saber onde estava, com quem estava, mas pedi explicações a quem, se todos que me cercavam não me entendiam e vice-versa. Entre tantas coisas, 2 particularmente chamaram minha fraca atenção naquele momento. A lenta movimentação daquela massa humana e o forte resplendor emitido pelas paredes dos edifícios, que quase me cegavam no início. Aos poucos, entretanto, fui me acostumando e pude então constatar a variedade de cores, com exceção do preto e do branco, que eu conheço. Havia de todas as cores. Seguimos uns quarteirões sem encontrar um só veículo, sempre um mundo de gente a pé, que pelo visto não sabia nada a respeito de minha presença entre eles, pois passavam por mim sem notar a diferença entre mim e eles. Eu usava uma capa e um tipo de gorro. As minhas vestimentas eram completamente diferentes das deles, assim como o calçado. Em certo momento, quando nos encontrávamos entre 2 prédios médios, olhei para cima. Confesso que quase morri de susto. O céu estava salpicando de uns veículos aéreos que pensei tratasse de aviões prontos para desfechar um ataque em massa contra aquele indefeso povo que se movimentava tranquilamente por aquelas estreitas ruelas. Observando melhor, notei que suas atitudes não eram hostis, pois iam e vinham para todos os lados. Não eram aviões como os que já conhecia. De repente, um deles desceu reto em cima de um prédio. Com aquilo, eu coloquei as 2 mãos nos ouvidos e fechei os olhos. Para não ver, eu ouvi o tremendo choque que se daria com o veículo indo de encontro àquele prédio.
Senti então uma mão no meu ombro e fui abrindo os olhos. Olhei para cima e lá estava um misterioso aparelho pousado em cima do que seria o terraço de um prédio. De dentro dele saíram calmamente duas pessoas que pareceram um casal. À minha frente se encontrava o meu companheiro com um sorriso triste nos lábios. Notei que ele queria me explicar tudo aquilo por duas vezes. Abriu a boca, mas não emitiu som algum. Concluí com isso que eles não sabiam mais do que aquelas 3 palavras anteriormente pronunciadas em alemão. Deu-me 2 palmadinhas nas costas, como quem diz, acalma-te, e fez um sinal para acompanhá-lo. Segui meio atordoado com o que tinha presenciado. Dobramos uma esquina, percorremos uns 15 metros, e daí entramos em um prédio de 4 ou 5 pavimentos, por uma porta grande que se encontrava aberta. Assim permanecemos depois de o transpormos. Percorremos um meio corredor e alcançamos uma sala de regular tamanho, bem mobiliada. Cruzamos a sala e fomos dar em outro corredor, que nos conduziu ao fundo do prédio, perto de um patamar. Uma vez ali, indicou-me com gestos um quarto, que podia ser uma prisão ou um dormitório. Não saí a averiguar no momento. E sem hesitação fui entrando. Ele fechou a porta e se retirou. Fiquei parado, completamente aturdido com tudo. Pois se eu era um pouco tratado como prisioneiro, instantes depois tratavam-me como um hóspede, como todas as honras. O quarto era muito semelhante ao outro que já mencionei, só que era mais espaçoso e ao invés de ter uma só pia, possuía também um banheiro anexo. Já que havia um banheiro, dispus-me a tomar um banho. Nova decepção me aguardava, pois a água me parecia gás de tão leve que era. Eu tinha a impressão de que fosse jogar um balde daquela água com uma garrafa vazia de pé. Não a derrubaria. Acabado o meu meio banho, depois de me vestir, ouvi barulhos na porta. Então se abriu, aparecendo na soleira o meu amigo que me trouxera até ali, acompanhado de um rapazote que trazia um pacote de roupa nos braços, depositando-a sobre uma mesa e se retirou. Então o outro se aproximou de mim e fez sinal para eu vesti-lo. Fiz um gesto afirmativo com a cabeça, que ele retribuiu sorrindo e se retirou. Aproximei-me da mesa e passei um exame na roupa. A primeira peça que me peguei era uma calça semelhante a um culote de largura normal, até um pouco abaixo do joelho, e dali para baixo era estreitinha e afunilada, com um fecho de palmo e meio de comprimento de cada lado. A segunda era uma camisa de cor rosa azulada, com um colarinho branco redondo e bem largo na abertura da frente. Em lugar de botões tinha também um fecho. O que achei esquisito foram as mangas, pois do ombro até um pouco abaixo dos cotovelos eram todas cheias de babados e franjas, e dali até o fim estreitos que mal passavam as mãos. Pensei comigo mesmo que se fosse fazer uma camisa desta, no lugar de tantos babados, eu faria mais uma camisa. Já que era uma ordem, fui tratando de vestir-me. Ajeitei meu novo terno, calcei umas meias que vieram juntas e, por fim, um calçado sem salto. Este me pareceu de tecido e não de couro, a princípio. Feito isso, me olhei dizendo, abram o pano que lá vai o palhaço. E comecei a rir de mim mesmo. Fiquei pensando, se eu chegasse a casa com um traje desse, certamente me taxariam de louco e ririam muito a minha custa, ao passo que aqui era um fino traje de reuniões, passeio ou outra coisa que valha. Eu estava ainda ajeitando o meu novo traje quando o meu amigo bateu a porta. Entrando em seguida, olhou-me dos pés à cabeça e deu um leve sorriso de satisfação, como quem diz, ficaste muito bem. Aproximou-se de mim de frente, pôs a mão no meu ombro e sacudiu a cabeça 2 ou 3 vezes, afirmativamente, sem pronunciar uma palavra sequer. Eu notava que ele tinha uma vontade louca de falar comigo. Fiquei também plantado na sua frente, sem poder dizer-lhe nada. Pensei naquela hora que grande amigo poderia eu ter na pessoa deste homem, se nós nos entendêssemos.
Ele era de idade média, estrutura também mediana, mas para gordo, sempre com um sorriso quase juvenil no rosto. Então, com muita educação, com a mão no meu ombro, conduziu-me para fora do quarto. Cruzamos o curto corredor e demos na sala que mencionei há pouco, mas quase não reconheci, pois ao passar por ela antes, vi que havia movimento de gente nela. Não notara se eram homens ou mulheres, porque estava muito alarmado com o que tinha visto na rua e tudo mais. O que eu vi agora era mais alarmante ainda. Uma mesa retangular com cadeiras de encosto alto ao redor, com 15 pessoas sentadas nelas e quase outras tantas de pé, que em grupos palestravam animadamente. Palestra esta que eu entendia tanto como se fosse entrar num galinheiro repleto de galinhas que cantassem todos ao mesmo tempo. Ao notarem nossa presença na sala, todos como por enquanto calaram e voltaram para mim. Certamente o assunto de toda aquela conversa era sobre mim. Então meu companheiro, creio eu, me apresentou a eles trocando meia dúzia de palavras, aos quais a maioria assentiu com a cabeça. Depois levantou-se entre eles um senhor, já de certa idade. Era um homem alto, com uns 2 metros de altura, musculoso, mas não gordo, de rosto muito alvo, constratando com o seu cabelo escuro, que já se tornava escasso. Francamente, eu sempre me julguei uma pessoa de bom tamanho, com meus 90 quilos e 1,86 m de altura. Mas quando vi esse gigante, achei-me um tanto pequeno perto dele. Com um sorriso fraco nos lábios, dirigiu-se a mim e pegou-me pelo braço. E para minha surpresa, falou em alemão correto. Senta-te, indicando-me uma cadeira perto da mesa, onde sentei, fazendo ele o mesmo em outra. Quero esclarecer um ponto, pois de agora em diante, com o aparecimento deste personagem, tudo que eu falar será em alemão, visto ser difícil e dispendioso traduzir ou escrever os nossos diálogos diretamente em português. Corri os olhos nos presentes. Eram 3 mulheres, 2 já demonstrando certa idade e uma, pela aparência, bem jovem, talvez com uns 20 anos mais ou menos. Desde minha chegada não tive a oportunidade de ver assim de perto uma mulher, por isso me detive um pouco em examiná-las. Não eram feias de rosto, mas a pele era tão branca que se tinha a impressão de se terem vindo de um hospital, onde tinham sido em estado internadas pelo menos uns 2 meses e perdido todo o sangue. Os demais homens eram ao todo uns 20. Procedia ainda meu exame nos presentes, quando um dos gigantes me interrompeu, fazendo-me diversas perguntas, entre outros o meu nome. Respondi: Arthur Berlet. Arctur Berlac, respondeu ele soletrando. Arctur Berlac. Arthur Berlet, retifiquei. Ele falava um alemão bem aceitável, só que frequentemente substituía uma ou outra consoante por C ou K. Por isso ele carregou meu nome no C e a seguir, és alemão ou apenas sabe falar? Perguntou. Sou de origem alemã, pois meu avô paterno emigrou da Alemanha, trazendo consigo meu pai, ainda jovem, que mais tarde iria se casar com uma portuguesa no Brasil. E o senhor, como se chama? Acorcat, respondeu ele. Eu pronunciei o seu nome todo emendado, deixando letras fora e acrescentando outras desnecessárias. Então chegou a vez dele retificar, pronunciando pausadamente: Acorcat. Já que me tratava com tanta naturalidade, arrisquei umas perguntas. E o senhor alemão também? Com um sorriso meloso respondeu: não sou alemão, sou acartiano. Acartiano? Perguntou. Mas que país é este? Em que parte da terra fica? Perguntou. Para o cúmulo dos cúmulos, respondeu. Em nenhuma parte da terra, com a maior naturalidade. Eu engoli em seco 2, 3 vezes até conseguir
balbuciar. O senhor disse em nenhum lugar da terra? Sim, foi o que eu disse. Aquela confirmação me aniquilou tanto que pensei que ia me dar um ataque ou coisa pior. Ainda mais vendo ele na minha frente sorrindo, como se estivesse acabado de contar uma piada. Franzi a testa e encarei incrédulo, dizendo-lhe: mas afinal, onde fica então? Por que me encontro aqui e o que querem de mim? Os outros que estavam presentes pareciam atentos à nossa conversa, mas pelo jeito não entendiam nada. No entanto, se deliciavam com uma bebida que também me foi servida, mas que eu não toquei por não saber o que era, o seu gosto, etc. Não queria arriscar. Ele, com a voz calma e compassada, disse: em primeiro lugar, quero adverti-lo de que não corre nenhum perigo e que está em companhia de um povo que, apesar de conhecê-lo há apenas algumas horas, talvez seja tanto ou mais seu amigo do que seu próprio povo. E mais, a sua vinda para cá foi quase ocasional, ou melhor dizendo, acidental. Como acidental? Perguntei. Bem, não havia e nunca houve de nossa parte intenção de trazer alguém da terra para cá. Quando ele disse alguém da terra para cá, eu disse mentalmente: será que isto aqui é mesmo fora da terra? Ou este cara está gozando com a minha falta de conhecimento? A não ser alguém que já pagou sua culpa por tê-lo trazido, e com um sorriso animador disse: mas não se preocupe, porque antes de a Terra ter dado 10 giros em torno dela, estará de volta a ela. Só que... E cortou a frase. Eu fiquei com medo de perguntar, porque temia saber mais alguma novidade, como a que acabava de saber, que me encontrava fora da Terra, isto é, em outro planeta. Comecei a sentir uma espécie de vertigem que me deixou completamente paralisado, funcionando só a mente, que me deu solução para muitas coisas que haviam visto nas últimas horas, até então sem explicação. Bem, disse ele, tirando-me daquele transe, agora vamos cear. Não sei se gostou de nossos alimentos quando da sua primeira refeição feita aqui, porque temos alguns pratos não conhecidos por vocês terrícolas, mas em compensação temos outros muito parecidos com alguns de lá, que por certo lhe agradarão, e depois lhe darei mais detalhes de como veio para cá e de como irá de volta. Continuei a escutá-lo, mas sem poder lhe responder nada, pois por mais que se esforçasse, não me vinha a voz. Fiquei a observá-los e a imitá-los, quando observei que 2 garçons começaram a trazer alimentos em umas travessas que me pareceram de ouro, mas depois vi que não se tratava nem de ouro nem metal, e sim um material que não pude reconhecer. Os pratos eram do mesmo material, a comida não era muito abundante. Parecia que vinham controlada para não faltar e não sobrar. Uma vez servida a mesa, todos se levantavam e eu fiz o mesmo. Elevaram uma prece ao céu, e como não entendia nada do que diziam, elevei uma prece a Deus, à minha maneira. Depois da prece, todos se sentaram e começaram a servir. Fiquei por último para observar o sistema deles. Era o mesmo que o nosso. Cada um se servia e passava através para o outro. Havia umas 8 ou 10 qualidades de comida, dos quais só comi 3. Carne, uma parecida com pão de mel, e uma outra muito parecida com arroz. As demais não me atrevia a provar, preferindo deixar para outra ocasião, se a tivesse. Durante e após a refeição conversaram muito entre eles. Certamente falavam a meu respeito, e pelos gestos vi claramente que havia divergências entre eles. Como não entendia nada do que diziam, permaneci recostado na cadeira e mentalmente fazia um balanço da minha situação, que naquela altura era das piores possíveis, mas como eu já havia acostumado a aceitar a situação como imposição do destino, fiquei aguardando o desfecho, fosse o que fosse. Finalmente pareceu-me que chegavam a um acordo, pois começaram a se levantar e a sair, ficando apenas o seu primeiro amigo e o tal Acorque. Este último levantou-se também e disse:
O meu amigo Tuek gostaria que você permanecesse aqui, mas como ainda não se entendem, acho mais sensato levá-lo em minha companhia, enquanto durar sua estada aqui em Akart. Meu destino depende dos senhores, consegui dizer meio engasgado. Então ele sorriu e continuou. Assim poderei pô-lo mais a par dos nossos costumes e talvez possamos trocar ideias sobre o que existe na Terra e em Akart. Despedimos-nos de Tuek, como se chamava o seu primeiro amigo. Por falar em adeus, não me esqueça do sistema dos arcartianos se cumprimentarem. Não se dão a mão, mas colocam-na no ombro, tanto ao se encontrarem como ao se despedirem. Para se despedir de uma pessoa mais íntima, põe-se as duas mãos com uma em cada ombro e vice-versa. Preparamos-nos para sair. Achei que íamos sair pelo mesmo corredor que eu havia entrado, mas para minha surpresa, dirigimos-nos para os fundos e chegamos num terraço com a claridade extrema e o resplendor dos prédios. Fiquei todo atrapalhado. Olhei em redor e não vi nenhuma escada que se pudesse descer. Pensei, será que vamos nos atirar daqui? Pois a não ser para onde viemos, onde há outra saída. Mas atrapalhado fiquei quando meu amigo Acorque, parado perto de uma coisa que para mim podia ser até uma geladeira e segurando uma porta, fez-se sinal para entrar. Pensando que fosse uma cilada, olhei para dentro e vi então uns finíssimos assentos que me fizeram lembrar os misteriosos aparelhos que haviam visto antes. Então logo aderi. Ele sentou do outro lado e fechou as portas. Comecei a examinar devidamente o aparelho, que por fora se assemelhava a um balcão arredondado ou uma carroceria de Kombi. Por dentro nada havia que pudesse dirigir aquilo. Havia somente duas alavancas pequenas e uns amostradores. Então ele pôs a mão em cada alavanca e puxou a mão esquerda. O aparelho começou a subir. Subiu 1/2 metro e parou em pleno espaço. Depois seguiu bem devagar até fora do terraço. Então ele puxou novamente a alavanca esquerda e subimos reto a uns 150 metros ou mais. Feitos isto, acionou a alavanca da mão direita e o veículo movimentou-se para frente em grande velocidade. Foi então que notei que seu pé direito calçava uma espécie de acelerador duplo. Interrogava-me o fato de aquele veículo não roncar. Ouvindo-se somente um ruído como de rolamento bem lubrificado. Viajáramos 1 minuto ou mais ou menos. Estourando de curiosidade, perguntei: como é que é movido o motor desse aparelho? Virando para mim, respondeu: com energia solar. Energia solar, mas que força motriz vem a ser esta? Mas ainda não a conhece na Terra? Perguntou. Bem, eu nunca ouvi falar. Talvez haja alguém que a conheça, pois ultimamente nossos cientistas têm descoberto muita coisa, mas para a maioria dos terrícolas permanecem incógnitas as descobertas. Balançando a cabeça, sorrindo, disse: pois são ondas emitidas pelo Sol, as mesmas que movimentam os planetas em torno dele. Nós sabemos perfeitamente que não a conhece na Terra ainda. Pensativo, respondi: conheço algo sobre ondas sonoras usadas na nossa radiofonia. Sim, serve para este fim também, pois a fonte é a mesma. Não há muitas outras utilidades que nós já descobrimos e aproveitamos há mais de 120 anos terrícolas. É fantástico, vocês aqui estão uns séculos à nossa frente no terreno científico. Suponho que em outros terrenos também. E que dizer dos cientistas que aqui têm a inteligência quase divinal? Não, somos humanos, com cérebros humanos e criados por Deus. Quer dizer que vocês aqui também creem em Deus? Lançou-me um olhar rápido e duro. Compreendi tardiamente que o havia ofendido com minha expressão. Usando pela primeira vez para comigo um tom áspero, disse: não só cremos, como tememos e o amamos. Desculpe, não quis ofendê-lo. É o que, porventura?
É o que, porventura, não sabe que tudo que existe foi criado por Deus? Sim. Ou pensa que a terra foi criada por um Deus e a carne por outro Deus? Perguntou. Não, não foi isso que quis dizer. É que acho tudo tão estranho, o senhor deve compreender. Sim, sim, bem, estamos chegando à cidade onde resido, disse. Contornando bruscamente o assunto, agora vou mostrar-lhe a maior cidade de Akart. A maior cidade de Akart? Perguntei. Sim, a maior. Tem aproximadamente 90 milhões de habitantes. Naquela altura fazia uns 10 minutos que nós tínhamos partido de Kon. Mais tarde fiquei sabendo que era assim que se chamava a primeira cidade que conheci em Akart. Ele apertou um botão e zás. Ficamos com o sol a banhar-nos dentro do aparelho. O teto da cabine era duplo, com uma camada metálica por fora. E a camada interior era de metal vítreo transparente que nos servia de proteção contra a outra parte, quando a outra parte era retirada. Ficamos com uma visibilidade magnífica. Podíamos olhar para frente e para cima. A seguir, ele inclinou o aparelho para o meu lado e disse: veja. Eu olhei para baixo com o aparelho voando, inclinado sobre a cidade durante vários minutos. O que vi nesse instante ultrapassou tudo que eu já havia visto antes. Então, em minha vida, ou mesmo imaginaria, ninguém poderia fazer um juízo daquela cidade sem ter visto com os próprios olhos, mesmo que fosse o mais inteligente engenheiro da Terra. Se me mostrasse um homem ingerindo alimento pelos ouvidos, não teria causado maior admiração do que a visão daquela cidade. Eu não me cansava de olhar as casas, os edifícios com aquele brilho em sua quase totalidade. Quando eu vir a maravilha de Kon, ficar admirado, mas agora minha admiração era 100 vezes maior. Chamaram-me a atenção, em especial aqueles tonéis voadores, igual àquele no qual viajávamos. Digo tonéis porque naquela altura não sabia o nome. Estes iam e vinham, subiam e desciam sobre a cidade em grande número. Lembrei-me de formiga caseira em tempo de desova. O que me impressionava era que os ditos tonéis não se chocavam, sendo que voavam em grande velocidade. Creio que não pisquei os olhos nem uma vez e abri tanto a boca que uma laranja passaria por ela sem tocar os dentes, enquanto sobrevoávamos a cidade. De repente ele disse: o que acha? Eu, gaguejando baixinho, respondi: é fantástico, maravilhoso. Ele riu entre dentes e prosseguiu: bem, agora vamos descer. Agora irá conhecer o meu lar e minha família. Sim, senhor, respondi. Endireitando o aparelho, segui uma linha reta sobre um edifício de uns 30 andares, chegando até paralela à parte fronteira que dava para uma ruela estreita, aliás, igual a todas que eu já havia visto em Akart. Parou bruscamente a uns 40 metros acima do teto. Este tinha mais aspecto de campo de pouso ou de esporte do que de telhado. Havia várias dezenas de aparelhos semelhantes ao nosso, pousados em cima. Arthur Belete, os discos voadores, da utopia à realidade.